Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma oportunidade de falar com todos os ouvintes do nosso canal. Mais uma vez, podermos juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Vamos ler um versículo da Bíblia em Malaquias capítulo 3, o versículo 18 está escrito assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quero dizer ao meu ouvinte, o meu irmão, o amigo, a você que já serviu a Deus e não serve mais. A você também que diz que serve a Deus, mas de repente só vive a questionar. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu já fui abençoado. Tem gente que usa até aquela expressão assim: eu já fui uma bênção. E de repente você não é mais. Se você observar a Bíblia, a palavra de Deus, você vê que Deus estava falando com o povo de Israel e que o povo de Israel, aquele povo que havia desfrutado de grandes bênçãos de Deus, eles não desfrutavam mais. Mas se você começar a ler a Bíblia desde os primeiros versículos desse capítulo 3 de Malaquias, você vai ver o porquê que eles não estavam sendo abençoados. Eles mesmos eram culpados de não serem abençoados. A Bíblia diz que eles estavam desviados. O que é uma pessoa desviada? É uma pessoa que não está no caminho. Do jeito que nós estamos vendo no século XXI, muitas pessoas que estão desviados. Mas aí você pode questionar assim: desviado, fugiu da igreja, foi desligado do rol de membro da igreja? De repente não. O apóstolo Paulo, ele diz: nem todos que são de Israel são israelitas. Ele estava querendo dizer que tem pessoas que às vezes estão inserido ali no grupo, pertence àquele grupo, mas o conteúdo que deve ter essa pessoa na vida, a prática, não existem. E o profeta Malaquias, ele está dizendo de pessoas que estavam desviadas. E talvez você que vai estar ouvindo, de repente alguém esteja vendo essa live e dizer assim: mais um para falar de dízimos e ofertas. Eu posso falar porque eu sou um servo de Deus e sei que dízimos e oferta é bíblico. E aqueles que não são dizimistas e ofertantes na obra de Deus, eles estão correndo risco da salvação. Se você for ler a Bíblia diz que Israel estava roubando porque não entregava os dízimos e as ofertas à casa de Deus. E Deus falou: olha, volta para mim. Quer dizer, eles estavam fora da presença de Deus.
por não ser dizimista e ofertante. Deus disse: volta para mim. E Deus disse: olha, é o seguinte, cumpre com o dever de um servo de Deus. Trazei. Naquela época que não tinha um sistema, às vezes, de organização tão avançado como em nossos dias, se fosse hoje em dia, quem sabe alguém diria, você pode depositar na conta da igreja, que significa a mesma coisa, né? E você vai lá na casa do tesoureiro, do tesouro, entrega, porque cada organização tem alguém responsável pela finança da igreja. E quantas igrejas sérias, quantos pastores sérios que dão a vida pela obra do Senhor. E mesmo se tem alguém que não é sério, sincero, honesto, se é que você de repente também vai dizer que tem Judas Iscariotes, eu sei que existe. Entre os 12 tinha um Judas e entre mais de 12 deve de ter mais de um Judas. Mas você tem que saber que o Judas, o final dele é o que está escrito na Bíblia. Ele mesmo se rebentou, matou ele mesmo. E quem não é fiel a Deus, o final dele é trágico, é triste. Mas não quer dizer que teve um Judas, todos os outros são Judas. Ainda teve mais 11 daqueles 12, ainda escapou 11. Quem pereceu é Judas. E tem pessoas que só sabem ter a visão pessimista. Você tem que... A Bíblia diz assim, confia-te, pois, a homens fiéis. O servo de Deus é igual o profeta Eliseu, foi reconhecido. O profeta Eliseu, aquela mulher de Sunem, ela falou para o esposo dela, dizendo, eu vejo que esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Observa, servo de Deus, ele não é só de aparência, ele é de qualidade. Você pode observar esse homem, essa mulher, todos os dias, ele é servo de Deus, ela é serva de Deus, pelo fruto conhecereis. E Deus estava dizendo para Israel voltar para ele. E uma das causas que havia desviado Israel é a infidelidade na questão monetária. Eles estavam desviados. E Deus falou que se eles voltassem para ele e obedecessem a palavra dele, aí Deus diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Veja o que eu vou fazer. Seja fiel e observe o que eu vou fazer. Deus disse que iria abrir as janelas do céu e dar para aqueles que voltassem para ele e fosse fiel a ele, uma bênção tal que dessa bênção iria vir a maior abastança. E o versículo que nós lemos há um desafio da parte de Deus. E aí vai ser visto a diferença. Outra vez, sempre quando a palavra fala outra vez, porque pelo menos uma vez já tinha acontecido. O que Israel, eles ouvia que tinha acontecido com os antepassados, iria acontecer com eles. O que aconteceu lá no passado, com aquele povo que estava sendo fiel, agora que aqueles da atualidade do momento da profecia
voltasse para Deus e fosse fiel a Deus, eles iriam ver. A diferença iria aparecer entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí aonde você congrega, ou você que vai voltar para Jesus, aonde você vai congregar? Seja fiel ao Senhor e você vai ver a diferença aí dentro da sua denominação, que a igreja é do Senhor, mas existem várias organizações que dão-se o título de denominação, dão os nomes e etc. Mas a igreja do Senhor, ela é é composta dos salvos, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aí você observa, seja fiel a Deus que você vai ser diferente. As bênçãos do Senhor vai acontecer na sua vida. Aí outra vez vai ser vista a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós às vezes sempre pensamos que essa palavra está falando da questão do arrebatamento, mas Malaquias não estava falando na visão do arrebatamento. Ele estava falando na visão da igreja estando aqui na terra. Que no arrebatamento aí já quem estiver preparado, realmente os que vão morar com o Senhor. E aqueles que não estiverem preparados, vai ficar. Mas a questão de a gente poder observar e poder ser visto, ser diferenciado essas pessoas que servem a Deus. Tem pessoas que só vivem a questionar. Ele é pregador da derrota. O testemunho dele não é testemunho, é testemunho. Mas tem pessoas que só conta vitórias, porque Deus dá a ele vitória. E eu quero que você seja fiel a Deus. Eu quero que você busque a Deus, volte para Deus e seja fiel ao Senhor, que você vai ser a pessoa que vai se destacar. Vai ser diferente. As bênçãos de Deus vão acontecer na sua vida. Eu quero orar por você e com você neste momento. Você que está distanciado de Deus, você mesmo que congrega em algum lugar, mas você não se sente um servo de Deus. Conserta com o Senhor agora e Deus vai te perdoar, vai te libertar, vai transformar a sua vida. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai que estais nos céus, é no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que eu quero te pedir a sua bênção, a sua graça, a sua proteção. Abençoa esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, essa pessoa amiga. Repreende todo o mal e dê força, Senhor, a essa pessoa para o conserto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Confirma o milagre, confirma as bênçãos, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.